Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. A nossa reprise acontece aos domingos e terças-feiras também às 19h30 e quarta-feiras às 20 horas. Você pode acompanhar o nosso trabalho também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse e manifeste a sua opinião sobre o nosso trabalho. Esse é o nosso programa 78, mas você poderá encontrar todo o nosso trabalho. Essa é uma parceria entre a Câmara e a Universidade, como foi dito, que tem o propósito de aproximar universidade e comunidade. Assim começamos. Renata, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Você, como é que estão as coisas? Bem, vai indo bem. Muito bem. E hoje nós temos o prazer de receber aqui, por mais uma vez, o nosso pessoal, os nossos colegas do campus São Carlos, o professor Bernardino. Bernardino, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Josivaldo? Tudo bem, Renata? Obrigado por ter vindo, é um prazer te receber aqui novamente. O prazer é todo meu. E recebemos também a Larissa Tavares, que também é do Campus São Carlos. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Essa casa vai estar sempre aberta para vocês. Ok? Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre, começamos com a Renata. Muito obrigada. Saiu uma notícia esses dias falando sobre o uso de antibióticos. Uma agência do governo da Inglaterra fez um estudo dizendo que se continuarmos, em poucas palavras, se continuarmos usando os antibióticos de forma aleatória, sem um acompanhamento, em 2050 nós não teremos mais antibióticos que farão efeito e muitas pessoas morrerão de doenças que hoje não morreriam pelo uso de antibióticos, né? Então eles dizem, esse estudo diz que essas superbactérias vão matar uma pessoa a cada 3 segundos em 2050, né? E esse estudo sugere então que hoje desviemos milhões, bilhões, trilhões para estudos que envolvam a elaboração de novos antibióticos. Ao mesmo tempo, eles recomendam algumas medidas que eu vou citar aqui para vocês que estão em casa e para a gente discutir também. Conscientização global e urgente sobre esse problema. Um fundo de inovação global que financie esses estudos. Aí vejam só, acesso à água limpa, saneamento básico e hospitais mais limpos para prevenir propagação de infecções. Reduzir o uso desnecessário de antibiótico na agricultura. Melhorar a vigilância do crescimento da resistência a antibióticos. Pagar a empresas que descobrem antibióticos novos, dar incentivos financeiros para desenvolver novos testes e promover o uso de vacinas e alternativas a antibióticos. Só isso? Só. Aí, veja, eles têm inclusive um ranking. Que a gente adora falar aqui, principalmente o professor Josivaldo. Olha, é um ranking triste, das mortes, do número de pessoas que podem morrer a partir de 2015. Então, na América do Norte, estima-se que morrerão 317 mil pessoas, na Europa 390 mil pessoas, na América Latina 392 mil pessoas, na Oceania 22 mil pessoas, e aí vejam, na África mais de 4 milhões de pessoas e na Ásia quase 5 milhões de pessoas por infecções que hoje são causadas por bactérias, Para o pessoal que está em casa, a bactéria é um ser que nós não conseguimos enxergar a olho nu, é um ser microscópico, mas que podem causar uma série de infecções em qualquer uma das partes do nosso corpo. Como nós, por coincidência, hoje temos um pessoal, nossos colegas de São Carlos da área de saúde, não é isso? Então eu vou ficar meio quieto e já vou passar a bola para eles aí. Bernardino, Larissa, o que vocês acham disso? Realmente é muito preocupante essa questão do antibiótico, mas as propostas que foram feitas ali, elas são propostas muito interessantes para a indústria e para alguns outros setores, mas tem propostas que talvez sejam mais interessantes para nós brasileiros em relação a isso. Na verdade, há um uso indiscriminado, um uso até irresponsável e tecnicamente errado de antibiótico, numa proporção
que torna os antibióticos pouco funcionantes. As bactérias começam a desenvolver resistência, etc. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, se você pensar na nossa situação específica, se a gente investir muito na atenção básica, se a gente investir na qualificação profissional, se a gente investir na gestão da distribuição desses insumos, inclusive com redução da necessidade de hospitalização, nós estaremos dando uma contribuição muito grande, sem grandes investimentos financeiros. Eu perdi 2 pessoas muito queridas que morreram de infecção urinária. E hospitalizadas, né? Então, talvez, se elas tivessem... A gente tem aquele monte de... Quem sabe, talvez, né? Mas são infecções que talvez não tivessem matado essas pessoas, né? Então, uma das causas pode ser o antibiótico, como pode ser a infecção no hospital, mas envolve as bactérias, né? Esses seres microscópicos, né? Que nós não conseguimos enxergar, mas que causam as infecções. A mortalidade materna no Brasil, o Brasil tem uma mortalidade materna muito alta e um dos eventos que leva à morte da mãe no evento gravídico é a infecção urinária. Olha, infecção urinária para chegar a matar uma mulher na gravidez significa que a qualidade assistencial está com problema. Foi pequena, né? Então, se a gente investir na qualidade assistencial na atenção básica, que é onde a mulher faz pré-natal, de maneira a impedir que isso aconteça, nós estamos dando a nossa contribuição contra o uso indiscriminado de antibióticos e ainda favorecendo essa questão da morbidade relacionada a problemas que são relativamente simples de ser resolvidos. Pelo que foi demonstrado no ranking, né, tem um efeito muito cruel em cima das populações mais humildes, né, os países mais pobres, né? Pois é. E é bastante pertinente trazer a importância do saneamento, dessas outras medidas que a educação, né? Isso. Legal. A gente, inclusive, vai discutir no segundo bloco sobre a importância desses eventos da estrutura social, estrutura urbana, como causadores de impacto direto em mais diversas causas de problemas de saúde, né? Legal. Tudo bem? Vamos para os meus destaques da semana, aproveitando carona aqui nos nossos amigos. O Brasil perde 23.565 leitos do SUS em 5 anos. Essa foi uma notícia que impactou a imprensa brasileira muito fortemente nesses últimos dias. E é uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, representando uma redução de 7% nesses 5 anos, 2010 a 2015. E as maiores reduções aconteceriam no Rio de Janeiro, Sergipe, nesta ordem: Distrito Federal, Paraíba, Goiás e Acre com 11,5%. O Ministério da Saúde justifica a queda dos leitos como representação de uma tendência mundial decorrente dos avanços dos equipamentos e medicamentos que possibilitam o tratamento sem necessidade de internação do paciente. Será? Olha, quanto mais eu invisto em atenção básica de saúde, em estratégia de saúde da família, tanto em quantidade quanto em qualidade, menos eu preciso internar as pessoas. Então, o reduzir o número de leitos só é uma coisa ruim, um indicador ruim, onde eu não tenho investimento em atenção básica de saúde. Agora, se eu faço um grande investimento em atenção básica de saúde, eu diminuo a necessidade de leitos hospitalares. Na verdade, quanto menos leito hospitalar eu precisar, melhor. Porque o hospital, ele ajuda numa série de coisas, mas o hospital é um ambiente que também gera problemas para as pessoas. Mas estaríamos reduzindo os leitos porque ampliamos a atenção básica ou por outros motivos? Essa é a grande questão. Eu acho que no Brasil acontecem as duas coisas. Que bom. Que nós temos, eu acredito em você. Nós temos feito algum investimento em atenção básica, ainda que esse investimento seja muito aquém do desejado e do necessário. Mas não acho que tenha sido isso o principal motivo que tenha levado também à redução de leitos, não. Essa questão da redução de leitos também tem a ver com a questão da subtração de investimento na saúde, etc. Agora, o ideal é que realmente a gente não tenha necessidade de leitos hospitalares e que até diminua mesmo leitos hospitalares, porque diminuiu a necessidade de internação das pessoas. Agora, para fazer isso, tem que ter um investimento muito bem feito nas estratégias de atenção básica de saúde. E ainda há o que ser feito, né? Ainda há. Tem muito o que ser feito. Muito o que ser feito. Da forma como ela foi noticiada na imprensa, né, ela teve um impacto no sentido do viés negativo, né? Quer dizer, em relação ao que você comentou de redução dos investimentos, aplicação, eficiência e redução dos investimentos. Agora, a posição do Ministério, obviamente que quem é governo é sempre vitrine e gerou dúvidas entre as pessoas
Mas é muito bom, até é esclarecedor para as pessoas que estão nos assistindo, que existe sim uma tendência, né, de redução. Quer dizer, o que o Ministério está comentando não é em vão, faz sentido, não é isso? É claro que concomitante tem também uma outra tendência da sociedade em, de alguma maneira, querer reduzir essa força do SUS, essa implementação do SUS. Tem outros interesses por trás que a gente precisa ficar atento. Tá. Então, é tentar garantir que essa redução, de fato, esteja relacionada a essa menor necessidade. Tá. Mas que existe um risco, obviamente, claro, colocado na sociedade, de colocar o SUS em xeque, né, de que, de fato, ele cada vez vai minguando mais para existir uma outra força de um sistema setor privado. Então, isso, acho que é nesse sentido que a reação à notícia foi tão intensa, porque a gente, de fato, não pode bobear, a gente está em ameaças constantes. Acho que não foi fruto dessa decisão específica, mas que esse risco existe e a sociedade precisa estar mobilizada, sempre precisa, né? Legal. Acho que a gente precisa fazer um outro programa só sobre o SUS aqui, né? Porque tem muita coisa a ser discutida a respeito desse programa que o Brasil tanto depende, precisa, e tão polêmico, né? E ainda não estável, isso que é a grande questão, ainda não né? estável. Muito bem. Eu teria uma série de outros destaques aqui, Bernardino e Larissa e Renata. Mas vamos para a nossa entrevista, porque assim a gente ocupa um tempo maior com ela. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o professor Bernardino Geraldo Alves Souto e a professora Larissa Tavares. Ambos são do campus São Carlos. Ela é fisioterapeuta e ele é médico, não é isso? E o Bernardino já esteve aqui no nosso programa e fez a gentileza de trazer a Larissa dessa vez. A universidade tem uma série de ações a serem trabalhadas com o Zika vírus, ou está trabalhando, né, vamos colocar no gerúndio, com o Zika vírus, e eles vieram comentar aqui para nós a respeito disso. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. O que a Universidade Federal de São Carlos tem feito no combate ao Zika vírus? Bom, nós lançamos no final de fevereiro a campanha UFSCar contra o Aedes, e é importante deixar claro que todos os campos estão envolvidos, né, os 4 campos da universidade. Essa decisão foi, na verdade, movimentada pelo ministro da Educação, o Aloysio Mercadante, que entende, diante de todo o enfrentamento que a gente tem feito, agora mais agudo com relação ao Zika, mas já histórico com a dengue, chikungunya, inclusive a febre amarela, né, que são as 4 doenças vinculadas pelo Aedes, que o setor da educação tem um papel crucial nesse momento. A possibilidade que ele tem de mobilizar pessoas é de uma magnitude, né, absoluta. Então, ele fez essas reuniões bastante intensas com todo o setor da educação, envolvendo desde a rede básica, infantil, né, até as universidades, e que ele chamou de Pacto da Educação Brasileira contra o Zika. E dentro desse pacto tem uma série de instâncias envolvidas e as universidades federais, né, na verdade, universidades de uma maneira geral, mas as federais foram chamadas intimamente para esse processo. Então, a gente começou esse movimento mais organizado a partir dessa mobilização que veio do MEC. E a gente já tinha alguns professores, alguns pesquisadores envolvidos com esses temas, mas eram pesquisas mais isoladas, né? Algumas pessoas, inclusive, fazendo coisas que poderiam ser conjuntas, mas ainda sem contato. Então, o primeiro momento foi identificar o que é que já era feito, tentar colocar as pessoas em articulação. E aí criou-se um comitê maior, a gente tem um comitê vinculado à reitoria, que envolve 5 subcomissões, né? A gente tem a comissão de ações internas, então todos os campos se envolveram bastante na identificação de criadouros, né, nesse combate ao foco dentro do próprio campus, inclusive a maior organização junto a levar informação para os técnicos, docentes e para os estudantes. A gente tem um comitê de ações externas, que tem essa preocupação de como é que a universidade vai se inserir no município, junto, por exemplo, lá em São Carlos a gente está fazendo parte do Comitê Municipal de Combate à Dengue, né? A gente tem trabalhado com escolas, com o setor da educação, com o setor da saúde, agora a gente está pensando, né, nessas mobilizações com associações de bairro, então é toda essa interface UFSCar e população externa. Tem o Comitê Científico, que tem tanto trabalhado pesquisas relacionadas ao tema, quanto inclusive filtrado informações referentes a isso.
Porque a gente fala que tão perigoso quanto as doenças que estão sendo veiculadas é a informação que muitas vezes não é falsa, né? Ela não traz veracidade, e essa própria informação pode ser perigosa. Depois o senhor Bernardino pode até comentar com esse risco, por exemplo, de ter vinculado a vacina vencida, as pessoas deixaram de tomar vacina, a vacina já controlava uma doença, começa a vir outra. Então, o Comitê Científico tem feito esse filtro do que é informação verdadeira que pode ser passada, inclusive fazendo base para os outros comitês poderem trabalhar temas que tenham comprovação científica. E a gente tem o Comitê de Vigilância Epidemiológica, que está tentando trabalhar mais essa parte de informação em saúde, e tem o de Comunicação e Difusão, que tem trabalhado também de maneira muito boa em noticiar, em passar folders, em fazer vídeos. A gente tem inclusive o site, que é da campanha, www.combateaedes.fiscar.br. Lá vocês podem ter acesso ao que está sendo feito. Alguns dos vídeos foram veiculados aqui. Na própria TV Câmara. Então, são 5 comitês que estão com bastante ação. Ele teve mais intenso nesse primeiro momento de organização, em que estavam os casos mais ativos, né? A gente estava tendo muitos casos relacionados. Mas agora, o perigo é quando entra o período de frio, que a gente abaixa um pouco essa conversa, né? É como se a dengue já não tivesse mais perigosa nessa fase. Então, agora a gente está estruturando novas ações. E isso é curto, médio e longo prazo, então é um movimento bastante amplo. Eu me lembro que o ano passado, nos anos anteriores, as pessoas comentavam muito das suas cidades que haviam muitos casos, de dengue principalmente, né? Mas que não era noticiado o número de casos que realmente ocorria. Existe uma subnotificação das doenças de uma maneira geral no país em função de falhas no sistema de informação. A gente tem uma preocupação de que essa subnotificação não aconteça por outros interesses que não sejam da saúde. Né? Existe realmente essa preocupação. Mas nós temos realmente um sistema de informação que ele tem falhas. E por mais que o Serviço de Epidemiologia consiga nos informar, olha, tivemos 10, 20, 30 casos, é muito provável que tenha acontecido mais casos, até porque a informação não chega às vezes no próprio serviço. Isso é uma característica ainda do nosso Serviço de Vigilância em Saúde no âmbito nacional, que tem um defeito de qualidade que oportuniza que a notificação realmente não seja exata. Como é que está a situação do Zika vírus no Brasil e no mundo hoje? Para onde estamos indo? Extremamente preocupante, porque o Zika vírus é o seguinte, apenas 10% de quem adquire o vírus fica doente. Então o que acontece? Se eu falar que tem 1000 casos, na verdade tem 10 mil, tem 10 vezes mais do que isso de pessoas infectadas. Então, só isso já gera uma notificação baixa, que dificulta a gente ter uma noção clara da dimensão do problema. Estima-se que no Brasil hoje já deve ter próximo de 2 milhões de casos de Zika vírus. Né? Seria 1% da população, praticamente. Né? Então, assim, preocupa muito, por quê? Porque, primeiro, que o Zika vírus é uma doença muito leve e que a maioria das pessoas, às vezes, nem procura médico. Ela dá uma coceira, um monte de mancha vermelha no corpo, mas daí a 3, 4 dias o negócio melhora e a pessoa não procura médico. Mas quando isso agride uma gestante, aí começa o problema, porque o Zika vírus na gestante pode trazer sequelas graves no neném, né? No recém-nascido, trazer um recém-nascido com sequelas pro resto da vida. A Zika vírus agora, ela já é uma doença conhecidamente de transmissão sexual. Isso gera uma outra dimensão de um problema que já é grave no Brasil, que são as doenças de transmissão sexual no Brasil. Nós temos problemas seríssimos com doenças de transmissão sexual no Brasil, né? E ainda traz mais uma outra dimensão, quer dizer, ela pode trazer outros agravos, mesmo nas pessoas não grávidas, como a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, que pode trazer dificuldades motoras, absenteísmo ao trabalho, em alguns casos pode até matar. E agora tem sido relatado pela Organização Mundial de Saúde casos de meningoencefalite e encefalomielite, ou seja, inflamação do seno nervoso-central e da medula, do cérebro e da medula, em pessoas adultas que tiveram Zika vírus. Então, assim, é muito preocupante a situação do Zika vírus. Agora, não é só o Zika vírus, né? Tem o Zika vírus, chikungunya, que é uma doença que pode ser mutilante, dengue, que é uma doença que pode ser mortal, e temos ainda febre maiaro, temos febre do Nilo Ocidental, temos encefalite japonesa e temos febre do rocio,
São 4 outros vírus que também são transmitidos pelo mesmo mosquito, que já circulam no Brasil, e em breve nós vamos ter epidemia de mais esses. O que você está dizendo, desculpa, Renata, mas agora eu fiquei impressionado, fiquei perplexo, vamos dizer. Pois é, o que vocês estão comentando é que existe uma possibilidade, num prazo X, de termos algumas dessas doenças se sobressaindo no país, como está acontecendo com o vírus, com a Zika, por exemplo? Exatamente. E acho que outra situação também importante, porque a gente passou por uma epidemia muito grande de dengue na região toda, né? Por exemplo, São Carlos, ano passado, teve mais de 20 mil casos. Normalmente, depois de uma grande epidemia, você tem grande parte das pessoas imunizadas contra esse vírus. Então, hoje, esse ano, a gente escutou falar bem menos do que o ano passado. E isso gera uma sensação de controle nas pessoas. O Zika ainda não chegou tão intenso, o chikungunya também ainda está no começo da grande disseminação aqui. A gente tem expectativa de que nos próximos anos esteja bem adaptado ao vetor e que isso amplie. Então, o nosso medo é a gente estar na beira de grandes epidemias, com uma certa sensação de controle, porque esse ano foi mais baixo. Então, ele só foi mais baixo porque muita gente teve contato com a dengue e acabou se imunizando. Só que se imunizou contra, provavelmente, a dengue tipo 1, que foi a mais circulante na região. Nós temos 4 vírus de dengue, então a gente tem a tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Os outros sorotipos de dengue ainda não circularam amplamente na região e ainda não tem as pessoas imunizadas com relação a isso. Então, além dessas grandes epidemias, desses outros vírus que o Bernardino comentou, a gente tem o risco de novas grandes epidemias da dengue, desses outros sorotipos que ainda não passaram, com a complicação de que quando você pega uma segunda, terceira ou quarta vez, a chance dela complicar para ser hemorrágica ou evoluir para choque é muito maior. Então, seriam epidemias tão grandes quanto as que a gente já passou, com maior chance de agravamento. Maior. Entendi. A pessoa teve dengue uma primeira vez e não teve sintoma, praticamente passou despercebida, e ela tiver a segunda vez a dengue, pode ser que venha assim, então, de uma forma muito mais intensa, e ela nem sabe que teve a primeira vez. Do ponto de vista para quem está em casa, né, das ações do dia a dia, o que é mais fundamental para nós podermos combater esse tipo de problema? Olha, vai parecer um pouco abstrato o que eu estou te falando, mas é mudança de modelo de desenvolvimento social. Não tem outra maneira. Tem 30 anos, Entendi. 30 anos que se combate dengue com fumacê, com mutirão, com isso e com aquilo, e cada vez epidemias piores e mais epidemias. Então é o seguinte, ou a gente muda o modelo de desenvolvimento social, o modelo de urbanização, de distribuição de água, de esgoto, ou nós não vamos combater essas coisas. Agora, enquanto isso, nós temos que combater todo e qualquer criador de mosquito. O que é criador de mosquito? Qualquer flor, vaso, pneu, qualquer coisa que possa acumular água parada. Então, um copinho, uma garrafinha, uma tampa de garrafa, uma calha de uma casa, qualquer coisa, um buraco na rua, onde possa acumular água, isso tem que ser exterminado. Ou a gente aterra essas coisas, ou a gente drena, mas ficar botando veneno, não sei o quê, isso na verdade não ajuda significativamente. Então, todos nós temos que fazer todo o esforço para não jogarmos lixo na rua, para poder eliminar todo e qualquer criador, enquanto a gente não faz a grande mudança de modelo social de desenvolvimento. E essa mudança desculpa, professora, mas essa mudança, ela nos traria muitos outros benefícios, né? Inclusive da superbactéria que você tinha comentado, né? Comentávamos há pouco. E economizaríamos muito, né? Você sabe uma preocupação que a chikungunya traz? Chikungunya é uma doença que ela faz muita dor articular. 80% de quem pega o vírus fica doente. Dengue é 10% de quem pega o vírus fica doente. E em Zika eu falei 10, não, Zika é 20%. Mas em dengue, 10% de quem pega o vírus fica doente. O sistema de saúde ficou sobrecarregadíssimo. Agora você imagina uma doença que 80% de quem pega o vírus fica doente. Não há sistema de saúde que aguente. E aí diminuição, entra também naquilo que a gente falou da diminuição de leitos, né? Exatamente. E mais verbas, você não consegue suprir. Não tem controle isso. Aí o que acontece? A chikungunya, ela faz uma dor articular, às vezes, tão intensa que a pessoa vai para uma cadeira de roda. A pessoa fica sem condição de trabalhar. Então, o absenteísmo no trabalho é muito grande. Algumas pessoas ficam com sequelas definitivas, articulares, e incapacitadas para o trabalho que executavam. Agora, aí vem um problema antropológico e social. Se você imaginar que a chikungunya, essas doenças todas acometem populações mais pobres, Sim. São as populações que têm menos acesso ao desenvolvimento urbano, e são essas as populações que dependem mais do trabalho braçal, você imagina a chikungunya alejando essas pessoas.
a consequência social do negócio desse. Isso, via de regra, é subliminar, né? Não aparece como um dado econômico cabal, assim. Exatamente. É muito sombrio esse prognóstico, muito preocupante. E aí, nesse combate aos criadouros, que é fundamental, a gente tem disseminado muita informação do combate no ambiente doméstico, no ambiente do trabalho, né? Que é, sem dúvida, aquele que a gente tem maior controle direto e que, de fato, deve ser o principal enfrentamento. Mas existe uma grande causa que é relacionada ao ambiente urbano, que vem fruto dessa dificuldade de gestão toda que a gente tem social. E aí, esse grande enfrentamento dos focos urbanos, ele exige uma mobilização social e uma apropriação de território que a gente não tem. Então, as associações de bairro, as estratégias de saúde da família, as escolas, eles têm que estar mobilizados para que cada usuário, para que cada estudante tenha noção do seu direito, tenha noção do risco em que ele está exposto no ambiente urbano, consiga identificar esses focos, por exemplo, dificuldade de escoamento de água pluvial, coleta de lixo que não é adequada e, portanto, concentra focos de lixo e aí tornam-se criadouros, a oferta de água potável, porque aí se você não tem oferta adequada, você precisa, de alguma maneira, fazer uma reserva, essa reserva às vezes pode ser o foco, né? Então, toda essa identificação urbana, porque aí são rios, são empresas que estão desativadas, casas abandonadas, terrenos baldios, buracos na rua. E aí as pessoas têm que entender que esse risco vai depender delas mobilizarem respostas sociais para isso. Não basta eu ligar e denunciar 50 vezes, eu preciso junto estar de fato mobilizado. Então, é momento da sociedade, principalmente acho que escolas, discutir cidadania, discutir direitos, discutir associações de bairro, movimentação. As pessoas precisam buscar a solução para o problema do bairro. Porque a gente acaba fazendo nossa parte no sentido de denunciei, mas e o problema não resolveu, vai deixar? Eu acho que também tem uma questão, isso que eu vou dizer envolve a educação também. É a questão de nós, de uma forma geral, sermos incapazes de relacionarmos situações diferentes, né? Então, eu não posso deixar a água parada, né? Então as pessoas focam naquilo e acabam esquecendo de relacionar essa doença com outras ações que, à primeira vista, não tem nada a ver com deixar a água parada, né? Então, essa capacidade de relacionar informações diferentes para o mesmo propósito, né? Isso tem a ver até com a nossa formação, né, nas escolas, como a gente foi educado, né? Então, eu acho que... né? Exatamente. Então, às vezes, não adianta você diz para as pessoas, não pode deixar a água parada, elas vão fazer isso. Mas é a dificuldade de relacionar essas informações e formar uma ideia do que está acontecendo, né? Como a gente relacionou aqui a questão do leito, questão de dessas doenças que estão por vir, né? Então, fazer este panorama é muito difícil da forma como nós somos educados hoje, né? Nós temos um restinho de tempo e eu gostaria que vocês aproveitassem para comentar a respeito do que a pesquisa, nós falamos muito pouco sobre pesquisa, o que está acontecendo para quem está em casa, o que pode esperar para um futuro em relação ao Zika vírus? Olha, a pesquisa está muito concentrada em recursos diagnósticos e vacina, né? Muito relacionada a tentar combater a doença de uma maneira bastante vertical, como nós conseguimos com a febre amarela, etc. Mas você imagina se a gente tiver que desenvolver isso para todas as doenças potencialmente transmitidas pelo mosquito, eu não sei se a gente vai dar conta disso num prazo ou com um investimento pequeno. E o custo, pois é. E essas pesquisas, elas teriam repercussão especificamente em cima desses agravos. Agora, se a gente fizer as outras intervenções sociais, nós temos a possibilidade de trabalhar isso num prazo mais curto e temos a possibilidade, inclusive, de intervir sobre outros problemas de dimensão muito maior. Então, assim, as pesquisas precisam ser feitas, é importante que sejam feitas, estão sendo feitas. Todos os dias que a gente abre alguma base de dados da literatura, a gente encontra uma pesquisa nova, informando sobre estratégias diagnósticas e outros conhecimentos novos. Mas até isso chegar ao cidadão, pode ser que vai demorar um pouco. Tempo e dinheiro. Vai demorar um pouco, eu acho. Então, e as outras medidas que nós já sabemos que são eficazes, mas que nós nunca adotamos, porque ela vai contra determinadas propostas de desenvolvimento social que a gente vem adotando no Brasil, talvez elas precisassem também receber pesquisa. Ou seja, eu preciso fazer pesquisas de controle
de lixo, de gestão de resíduos, de educação popular, coisas desse tipo também. Claro. Então, assim, é importante, a pesquisa está acontecendo, ela está avançando muito, eu acho que ela vai avançar e ela vai contribuir. Precisamos fazer esse investimento, mas não podemos ter a vertente como a única vertente de combate. A única tábua de salvação para o negócio. E tem também a pesquisa relacionada à questão do controle do vetor, né? Acho que essa parte da gestão urbana precisa realmente de fortalecimento, mas o pessoal da entomologia, né, das ciências ambientais, também tem ido bastante por essa vertente. Buscado coisas, né? Pessoal, nosso tempo acabou. Agradeço demais a presença de vocês. Voltem mais vezes aqui ao programa. A casa é de vocês. Vocês estão dentro de um espaço da nossa universidade, no convênio com a Câmara. Nós só temos a agradecer ao Bernardino e a Larissa por estarem aqui conosco. Tá ok? Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar com vocês e com a comunidade, né, que nos acompanha por esse programa. Tá, joia. Renata, foi um prazer estar aqui contigo. Isso. Até a próxima, então. Até a próxima. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.